Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde grandes gestores compartilham as suas visões. Com juros em alta, os investidores estão super alocados em renda fixa, e as preferidas são as LCI e LCA, títulos bancários isentos de imposto de renda para a pessoa física. Mas projetos de lei estão tentando acabar com a totalidade dessa isenção, o que está mexendo com o mercado de crédito. Para essa discussão, recebemos Gabriel Redivo, sócio-diretor de gestão na Aware Investments, e Luciane Ribeiro, sócia fundadora da 3V Capital Gestão de Recursos. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje para ter uma discussão rica sobre esse tema. Obrigado, Patrícia. É um prazer, em nome da Aware, poder estar aqui junto com o Wealth Point, representando esse cenário do Wealth e poder também praticar e falar um pouco mais sobre essas discussões. O prazer é todo meu. Queria que a gente começasse falando sobre o quanto o cliente hoje está alocado nesses títulos bancários, né? Em especial o LCI e LCA. A gente sabe que hoje o investidor está preferindo a renda fixa. Mas quanto que um cliente moderado, conservador, por exemplo, teria em média em títulos bancários na carteira, que é aquele mais seguro, ou seja, quanto que ele realmente está avesso ao risco? Luciane, você quer começar com essa? Sim, vamos lá. Bom, dado o crescimento dos isentos no sistema financeiro como um todo, né, eu gosto sempre de falar com números. Então, numa indústria de 10 trilhões de reais aproximadamente entre todas as emissões, a gente tem só no varejo 5,6 trilhões de reais, no varejo e varejo de alta renda. E o total de isentos no sistema financeiro hoje é mais ou menos 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Então, você veja que teve uma participação muito grande, né? Ou seja, nos últimos 2 anos de aumento desses ativos. E a poupança, só para a gente comparar, né, com a tradicional poupança no Brasil, a poupança tem menos de 1 trilhão hoje em dia. Então, você vê que realmente os isentos ganharam um espaço muito importante. E, claro, dado a taxa de juros muito elevada também, né, os investidores preferiram muito os papéis isentos. Então, nas nossas carteiras, por exemplo, eu acho que, em média, o investidor hoje tem por volta de 70% em títulos bancários, tá? De 60% a 70%, entre LCIs e LCAs, né? Gabriel, isso que você vê na Aware também? Legal, sim, com certeza. Na verdade, acho que trazendo até números também, uma pesquisa recente da B3 indicou que a gente tem mais de 100 milhões de CPFs alocados nesses títulos, tanto de CDB como LCI e LCA. Os títulos bancários, eles inundaram tanto o varejo quanto o mercado de wealth. O mercado de wealth já há muito mais tempo, mas o varejo começou a usar esses isentos. E lá não é assim. A gente olha as carteiras e um perfil conservador vai estar ali próximo dos 80% e o moderado entre 70% e 75%, majoritariamente em bancários. É uma alocação muito alta em títulos bancários e o que a gente vê é que tem uma preferência pelas LCIs e LCA pela isenção de imposto de renda que ela dá para a pessoa física. Os clientes de vocês estão aproveitando mesmo, estão encarteirando o máximo que podem. Eu acho que sim. Agora, tem um lado assim que me preocupa um pouco, que é um pouco da situação econômica do país, né? Acho que a gente tem procurado manter as carteiras numa duration curta. Então, assim, não tanto vinculado ao tema da isenção, né? Eu não posso olhar só um tema, eu tenho que olhar um todo, né? Então, assim, o cenário econômico, a gente tem buscado ficar com uma carteira um pouco mais curta. Então, diante disso, os nossos clientes estão nós estamos recomendando fazer ativos mais curtos em função do cenário econômico, mas claramente vamos fazer um pouco, também estamos aproveitando um pouco quando o risco é muito bom, e muitas vezes os bancos emitem papéis longos e podem dar liquidez em períodos menores. Então, enfim, a gente tem aproveitado sim essa oportunidade, essa janela. A Luciane falou uma coisa bem interessante. Nessa pesquisa da B3, pegando o primeiro semestre de 2025, ela até pontua isso. Quando a gente fala de CDBs, LCIs e LCAs que inundaram o mercado, as pessoas físicas majoritariamente têm escolhido durations curtas. Então, é algo que, dado o risco país e dado todo esse cenário que a gente tem tido, tem buscado sim. Agora, o investidor wealth, ele pode alongar um pouquinho mais isso, desde que ele esteja em boas emissões, né? A gente tem lá a classificação de governança do Banco Central, S1, S2, S3. Quando você aloca num banco S1,
Estou falando do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, o risco de um banco desse quebrar, a gente sabe que se um desses bancos quebra, a gente vai ter um problema econômico muito maior e não vai ser discussão de isenção que vai ser o problema. Então, está alocado num desses bancos, eu acho, mesmo que uma duration mais longa, para garantir essa isenção é super válido. Perfeito. Agora, essa demanda toda por esses títulos de LCI, LCA principalmente, tem oferta para tanta coisa? A gente teve o CMN, né, fazendo uma restrição, botando um pouco mais os lastros para realmente o que é agro, o que realmente é imobiliário. Tem uma conta, né, que ia sair mais de 200, 300 bilhões do mercado por conta disso. A gente está também num cenário de crédito um pouco mais avesso ao risco. Está tendo título para tudo isso, Gabriel? Assim, sem dúvida, comparado a uma janela de 1 ano atrás, você tinha títulos, não tinha uma restrição que veio do Conselho Monetário Nacional limitando um pouquinho essas emissões, né, restringindo o uso do crédito. Isso não tinha acontecido, mas de fato eu tinha maior oferta e também taxas melhores. Mas o mercado financeiro são ciclos econômicos. Um investidor que alocou há 1 ano atrás, com vencimento de 1 ano, vai ter o título vencendo agora, ele vai precisar se posicionar, né? Eu acho que, sem dúvida, essa oferta ela realmente está mais enxugada. Às vezes as taxas estão menores, mas nós estamos falando de clientes wealth. O cliente wealth, ele, dentro da cadeia, ele vai sempre pegar as melhores emissões. O cliente que está lá com uma taxa de 94 no private, provavelmente o varejo está pegando essa taxa a 98, a 99. Então, ele ainda tem atratividade. Eu complementaria um comentário do Gabriel, dizendo que eu acho que também as taxas foram reduzidas nesses últimos períodos, aí de 6 meses, um pouco mais, em função também que eu acho que os bancos estão captando um pouco menos, né? Então, acho que tem esse ciclo econômico que, eventualmente, você tem mais crise CRAs na oferta e menos LCIs e LCAs, porque os bancos estão com caixa bastante elevado, enfim, e acho que tem uma preocupação em relação ao crescimento econômico, uma desaceleração, mesmo que seja pequena, mas acho que para os bancos esse é o primeiro movimento, né, de diminuir a captação. Então, acho que junto a isso que o Gabriel falou, eu incluiria a parte de as captações dos bancos estão menores também, então, portanto, as taxas recuam. Eu tive até que ouvindo vocês e me surgiu uma coisa interessante até com o que a Luciane falou. Se a gente analisar, tanto a LCA é para o agronegócio, a LCI é para o mercado imobiliário. Você vai avaliar os principais bancos. Hoje a gente tem o Banco do Brasil como referência no agro. As ações dela nos últimos 3 meses tiveram uma queda por causa da inadimplência no agro. Então, obviamente, se ele está tendo inadimplência, o balanço dele foi penalizado por esse setor, ele vai ter uma oferta menor. E se a gente olhar, até os projetos imobiliários que a Caixa tem tentado buscar, eles estão em reduções. Taxas muito elevadas de juros faz com que o varejo não vá entrar no Minha Casa Minha Vida, não vá buscar financiamentos imobiliários. Esses títulos financiam tanto o agro quanto o mercado imobiliário. Então, o que vocês estão colocando é que a demanda está mais forte do que nunca pelas LCIs e LCA, porque tem o risco de serem taxados, mas em contrapartida a oferta está menor. Teve uma redução do CMN, os bancos não estão querendo tanto esse tipo de crédito, e vocês já pincelaram um pouco que isso está tendo efeito nos spreads. O que aconteceu? Vocês conseguem dizer quanto que eram spreads lá há 1 ano atrás? Como eram taxas atrativas que se tinha em LCI e LCA? E quais são as taxas hoje? E o que é considerado hoje uma taxa atrativa, Luciane? Bom, para ser bem objetiva, na minha opinião, a gente pensa no passado recente, a gente tinha papéis de primeiríssima linha de bancos grandes a 97%, 98% CDI, até 99% em alguns casos. E hoje eu acho que é mais para 94%, né? 93%, 94%. Então, assim, teve uma redução do spread de 4 pontos, pelo menos, tá? Não sei se o Gabriel concorda. Não concordo, acho que de fato, de forma bem resumida, mas eu diria que 3 pontos acabam influenciando muito nisso. A gente já falou, que é a oferta versus a demanda, né? Muita demanda pelo título e pouca oferta para buscar esses créditos como lastro. Então os bancos acabam diminuindo. Tem um efeito da taxa de juros também, é cíclico.
quando a gente está no topo da taxa de juros, com os juros futuros tendendo para queda, todos os spreads tendem a cair. O pós sente menos. Se a gente olhar de 97, 98 para 94, pô, são 4 pontos do CDI, é pouquíssimo. Mas o investidor que aloca nisso, ele sente isso, né? Há um ano atrás a gente tinha pré-fixado IPCA com taxas diferentes do de hoje, né? Então, o que hoje seria uma taxa atrativa? Essa de 94 para vocês é uma taxa assim que vale a pena? Ou, por exemplo, se o cliente encontrar uma taxa de 85, é para ele tomar mais cuidado? Porque às vezes o cliente ele olha assim, isento, eu quero, né? Como avaliar realmente o que hoje é interessante, mesmo não tendo as mesmas condições de antes? Sou eu? Pode falar. Eu acho que, sem dúvida, a primeira coisa, acho que o cliente tem que sempre pensar e não ir exatamente, diretamente nos isentos, porque, logicamente, tem uma conta que tem que ser feita, que é o que a gente chama de gross up, que é incluir na taxa do ativo isento o imposto de renda para você poder comparar com um ativo, por exemplo, o CDB, um RDB, a taxa equivalente, né? Então, assim, acho que esse é o primeiro movimento que o investidor deveria fazer e prestar atenção. E não só direto, eu quero um isento, e não percebe que a taxa, muitas vezes, ela é inferior a um ativo da mesma qualidade através de um instrumento diferente que seria o CDB. Então, acho que isso é super importante. Eu acho que o mercado hoje está em torno de 94, 93 e que equivale a um papel, uma taxa bruta por volta de 112, 113% do CDI bruto. Então, acho que é isso que ele tem que olhar, né? O risco de crédito e essa taxa equivalente de um ativo com imposto de renda e de um ativo sem imposto de renda, sem ter esta preferência diretiva de estar num ativo isento. Não necessariamente ele é o melhor para o momento. Acho que tem que fazer essa conta do gross up, da equivalência. Com certeza, o que a Luciane falou foi pontual ali, acho que é preciso. Eu adicionaria, a gente falou um pouco do pós, mas essa conta do gross up, ela para o investidor, quando ele vai alocar no mesmo título, isento, mas num pré-fixado ou num IPCA, é importante ele fazer esse cálculo, porque ele vai ver uma LCI ou uma LCA lá a 12,93%, e ele vai olhar a taxa de Selic a 15%, ele não vai saber fazer essa conta, né? Mas é uma conta muito simples. Se ele jogar hoje calculadora comparativa CDB e título de renda fixa, né? Até, por exemplo, divide por 0,85, pega a taxa e divide por 0,85, ele já vai ter ali uma estimativa, né? Conta de padeiro, mas ele já vai ter para ele poder comparar. E no título pré-fixado ele vai ver essa diferença, às vezes é de 2%, são quase 200 pips. Perfeito. Agora, com esses spreads um pouco mais comprimidos, bastante mais comprimidos em alguns casos, os investidores têm olhado mais para os bancos médios, né, que têm taxas mais atrativas para conseguir taxas que ele tinha antes, né, nos outros grandes bancos. E dentro do FGC existe uma garantia para esses títulos de até 250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição financeira ou conglomerado financeiro com um limite de até 1 milhão no período de 4 anos por pessoa. Mas muito tem se falado se realmente o investidor pode confiar nessa garantia. Essa discussão veio para vocês, os investidores, os clientes têm perguntado para vocês como apimentar um pouco mais nessa carteira de títulos bancários com bancos médios e até onde que está seguro ou não está seguro? Gabriel. Bom, o investidor, ele sempre vai querer buscar o melhor retorno com o menor risco, né? Então, sim, ele acaba pedindo ali taxas melhores, até porque finanças comportamentais já dizem muito o princípio de ancoragem. O investidor, ele se ancorou uma taxa de 98 do CDI, quando ele vai ver o vencimento e tentar realocar, ele vai falar, por que está 94? Ele não entende esse ciclo, né? E acaba buscando. Tem outras taxas, e aí, muitas das vezes, em outra instituição, vão trazer um CDB, vão trazer um banco com uma taxa um pouco melhor, que seria de um banco médio, e essa taxa, às vezes, não está correlacionado ao mesmo risco de crédito que ali existe. Eu acho que, sim, dentro do FGC ele vai ter a cobertura de 250 milhões, 250 mil, né, e 1 milhão até 4 anos. Buscar esses ativos, mas vou dar um exemplo na UER. Na UER eu tenho uma seleção
dos bancos que a gente entende que são bancos confiáveis no risco de crédito. É importante o investidor vai buscar uma taxa um pouquinho melhor. No passado isso não existia, mas hoje até tem taxas um pouquinho melhores, mas dentro de uma controladoria, dentro de um perfil em que você encontra ali o risco ideal. Mas dá então para confiar no FGC. O que está dentro de FGC, digamos assim, dá para apimentar um pouquinho, e se já passou disso, já é para tomar mais cuidado? Seria isso, Luciane? Eu acho que o objetivo do FGC, né, que foi criado aí em 1995, é bem antigo, e já teve mais ou menos uns 40 ocorrências nesse período todo, foi justamente para cuidar, né, e assegurar o princípio do sistema financeiro saudável, né? Então, acho que, e logicamente, dar a garantia para os investidores. Eu acho que ele cumpre seu papel, né? Até então, acho que a gente nunca teve nenhuma evidência que isso seja descumprido. Mas a gente está sempre aprimorando isso, né? Tanto é que tem uma norma nova que vai entrar em vigor a partir de 2026, né? Porque, logicamente, você não pode permitir que um único banco médio ocupe um volume muito grande do próprio fundo garantidor que existe por contribuições de todos os associados, vamos dizer assim, né? Então, acho que tem ajustes que já foram feitos para melhorar um pouco essa dinâmica. Mas eu gosto, eu acho que tem uma garantia, sem sombra de dúvida, tem que tomar cuidado, logicamente, para não ultrapassar esses valores da garantia, né? Então, muitas vezes também tem que tomar cuidado do prazo do ativo, porque aí você fala, vou comprar 200 mil, só que o prazo, como a taxa de juros está muito alta, pode ultrapassar o limite de 250. Então, são alguns detalhes que deverão ser observados, mas eu acho que sim, não acho que tem risco, não. Então, para resumir, até o limite dá para apimentar um pouquinho, mas é claro que um cliente, ainda mais de wealth, pode passar disso, se ele tem 70% hoje da carteira dele em bancários, e aí já é para tomar mais cuidado e fazer realmente uma análise de crédito em quais papéis que ele está entrando. Eu diria que para o cliente wealth, ele passar do FGC, aí dentro dos níveis de governança do Banco Central, eu buscaria bancos S1. Né? Ele passar num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, num Bradesco, no Itaú, no Santander, eu não vejo problema. BTG Pactual, que são bancos S1s, tudo bem. Acho que um banco já S2, S3, por mais que são bancos que, às vezes, as características do balanço e de risco são saudáveis, eu já acho um risco demasiado. Não passaria, prefiro diversificar isso em outros ativos. Vale destacar um ponto. A gente fala muito sobre o FGC aguentar né, a quebra de um default de um grande banco. De um grande banco, sim, duvidoso. Bancos médios hoje, a gente pega... tem dados estatísticos hoje no mercado que dizem que o FGC ele suporta 99% do que está enquadrado no limite dele. Tem muito cliente, e infelizmente no varejo, porque foi vendido errado, tá com bancos que estão aí quase no default, né? A gente estava acompanhando na mídia recentemente o Banco Master, as taxas deles subindo e ultrapassando o FGC nesse tipo de ativo. Qual o problema? Se de fato o FGC tiver que agir com um banco desse, ele não vai receber os 1 milhão que ele tem lá, ele vai receber 250 mil. Então, o FGC ele suporta pagar os 250 mil. E isso acaba criando um hedge também para o FGC. Concordo plenamente. Acho que tem que tomar cuidado com esses detalhes, que não é um detalhe, mas é o dinheiro que a poupança, muitas vezes a pessoa fica a vida toda poupando, né? Então, assim, acho que tem que observar isso, que tomar cuidado com esse movimento. E a gente lá, na verdade, a gente compra bancos médios, a gente propõe para os clientes, mas sempre respeitando muito o limite, né? É fundamental. E dentro dessas incertezas todas para LCI e LCA, e também com bancos médios aí, vias talvez de liquidação, isso tem mexido com o mercado bancário como um todo? Como ficam também os CDBs nessa história? Vocês viram os CDBs também recuarem esses spreads de crédito, como também aconteceu com a LCI e LCA? Ou não? Talvez agora o investidor devesse olhar com mais carinho para o CDB, que às vezes ele esquece só porque não é isento. Os CDBs, eu acho que tem o tema também que a gente comentou
próprias LCIs e LCAs, acho que tem uma diminuição na captação como um todo, principalmente dos bancos de primeiríssima linha, em função do crédito, de estarem com caixa muito confortável e tudo mais, né, do próprio cenário econômico. Eu acho que os CDBs continuam, principalmente dos bancos médios, e acho que eles são mais focados nos bancos médios, aliás, eu acho mais do que nos primeiríssima linha, e tem que observar o limite do FGC. Acho que assim, tem que comprar, mas tem que tomar cuidado com respeitar sempre os 250 mil para ficar tranquilo o resto da vida. Mas quais são taxas aí que estão tendo no mercado, em geral? Eu acho que 115, né? 112, 110. Também teve uma redução, uma leve redução, pensa em 3, 4 pontos percentuais, na minha opinião. Mas acho que é em torno disso, hein? Eu diria também que onde eu vi um fechamento claro de spread nesses títulos, e até mesmo de emissão, você não encontra muito, mas um ano atrás eu encontrava, eu mesmo coloquei muito na carteira, a gente lá na UEF fez, que eram CDBs com CDI+, que é uma taxa CDI, 100% CDI, mais 2%, mais 1,75%. Hoje, quando eu acho um título desse, eu estou achando a CDI mais 0,35%, CDI mais 0,40%. E querendo ou não, você ter o CDI, que é uma taxa garantida pós-fixado, mais 2% sobre ele, era maravilhoso. É verdade, o spread fechou bastante. Para esse tipo, e até emissão, você vê que você não encontra mais, quando encontrar é ouro, é para pegar. Mas então não tem uma distorção ainda entre o mercado de LCI e CDBs. Eles estão mais ou menos com taxas equivalentes ali. Então, tanto faria estar em um e outra, ver o que aparece de mais importante na hora que tem um dinheiro para fazer o aporte. Seria isso, Gabriel? O cálculo de gross up, ele precisa ser feito, né? No varejo, é muito difícil às vezes o cliente fazer isso. No Wealth, a gestora acaba fazendo isso por ele, né? E a gente faz em todos os títulos e compara. Eu digo que, recentemente, por incrível que pareça, as LCIs e LCAs têm tido o cálculo de gross up melhor que o CDB. Ou seja, os spreads estão mais interessantes realmente na LCIs, mesmo com toda essa corrida. Mesmo com toda essa corrida, porque o banco, ele entende, acho que o banco ele vai olhar ali, cada título desse, para o investidor que não sabe, ele tem um direcionamento do estoque do balanço do banco. Então, o LCA para agro, o LCI para imóvel, CDB para créditos mais de capital de giro, empréstimos pessoais e assim por diante. Então, o banco ele vai olhando o que ele precisa emitir para ter lastro. E aí, horas ele vai melhorar aqui, horas ali. Com uma taxa de juros a 15, o CDB ele vai servir para empréstimo pessoal, cheque especial, são títulos de muito mais risco. Então, ele acaba também diminuindo os spreads ali. Né? É verdade. Eu concordo com o que o Gabriel falou. Acho que tem que... depende muito do momento, depende muito da situação de cada banco, porque cada captação ela tem um direcionamento diferente, né? Então, acho que isso é muito relevante, mas nem sempre o investidor tem condições de fazer essa avaliação, essa análise toda. Então, precisa de um Wealth para tá olhando isso, encontrando a melhor alternativa para ele. Agora, vocês colocaram aqui no início do programa que hoje cerca de 70% aí dos portfólios mais conservadores, até mesmo moderado, estão em títulos bancários, a maior parte talvez deles em isentos mesmo, LCI e LCA. Vocês acham que havendo uma mudança de fato nessa regulação de isentos, não ser mais uma isenção total, ou às vezes passar aquela isenção de pelo menos 10%, né, de imposto para tudo, isso vai mexer no mercado? Você acha que os investidores passariam a olhar mais outros títulos e não ficarem tão concentrados em LCI e LCA, ou esse mercado pode reagir? Hoje, os spreads que estão poderiam ser mais altos e ficar mais atrativos. O que vocês pensam aí que poderia ser? Bom, eu acho que a gente, quando fala de montar um portfólio, a gente está sempre olhando foto, né? E fazendo projeções que são verdadeiras projeções futuras. Quando eu olho hoje a foto, é importante o investidor estar alocado. Para daqui a um ano, quando a gente for olhar essa foto de vencimentos que ele tem, aí é um palpite, né? Eu acredito que os bancos eles vão acabar fazendo cálculo de gross up e vão ter a mesma emissão. O investidor que ele olha 94,
se ele não se atentar, ele daqui a pouco vai estar procurando o banker dele, falando, mas vem cá, você me vendeu um a 90, por que eu tenho ele a 98 agora? Então, porque esse 98 tem imposto. Mas, na verdade, foi só um processo de gross up do próprio banco quando ele vai emitir. Assim, a gente tem que entender que esses bancos eles vão ter ali uma mesa com 50 analistas dentro da área de engenharia financeira do banco, que vai fazer os cálculos para fazer uma emissão dessa. Então, eles vão estar ali na vírgula, olhando para que tenha atratividade para o investidor e ele consiga captar no que ele precisa. Em outras palavras, não vai ser o fim das LCIs e LCA, o fim total dessa isenção. Eu acho que não, Patrícia. Acho que, na minha opinião, acho que a concentração na renda fixa e qualquer que seja, LCI, LCA, CRI, CRA, CDBs, está muito mais relacionado ao momento, a taxa de juros muito elevada. Então, quando a gente fala de 15% ao ano e um juro real de 10% aproximadamente, todo mundo vai concentrar na renda fixa, né? Então, assim, eu acho que o que vai acontecer é que sempre tem o interesse pela renda fixa, porque a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta, né? Acho que continua existindo, na minha opinião. A taxa de juros vai baixar a partir do ano que vem, provavelmente, mas, de qualquer forma, continua sendo uma taxa alta, interessante para uma renda fixa, livre de risco, principalmente quando a gente fala de primeiríssima linha, ou mesmo de um banco médio, né, dentro do limite do FGC. O que eu acho é que vai ter um ajuste, né, que a gente chama de cunha fiscal, que é essa conta normal aí, que tanto quem está captando tem interesse no momento em captar, quanto o investidor vai olhar e encontrar dentro da renda fixa qual seria o melhor portfólio para ele. Então, se é um momento de CDB, pode ser um CDB de banco médio que tem uma taxa melhor, né, e aí vai pagar o imposto de renda, que já existe, ou quanto uma LCI e LCA que talvez seja tributada, também vai ter a mesma cunha fiscal e vai virar um 98%, sei lá, ou 100% do CDI, né? Ou papéis isentos que não têm a garantia do FGC, mas que talvez tenham uma taxa mais interessante pelo próprio risco de crédito que oferece. Então, assim, na minha opinião, a renda fixa vai continuar sendo premiada, se a gente pode dizer assim, muito mais em função da taxa de juros que o Brasil apresenta do que da cunha fiscal entre os ativos, tá? E acho que as mudanças que virão, né, de tributação, elas não são tão elevadas, assim, não tem um crescimento tão grande se você for olhar os portfólios atuais, né? Agora, claro, de 0 para 7,5 é uma cobrança, lógico. Mas aí eu acho que tem um ajuste entre os ativos isentos e não isentos que essa cunha fiscal vai trazer. Acho que vale adicionar que tem um marketing por trás, que é o ativo isento. Quando ele começa a ser tributado, ele vai deixar de ter esse marketing do ativo isento. E muitas pessoas físicas, elas iam nessa alocação por causa desse brilho. Não, eu não vou pagar imposto. Isso sim, se começar a ter taxação, vai se perder. Mas para o cliente wealth, que ele é atendido e assessorado por nós, eu não olho se é isento ou não tem um brilho do marketing, eu olho o número, eu olho se de fato aquele investimento vai ser rentável para o portfólio dele ou não. E que hoje as LCIs e LCAs têm sido sim, não só por questões de rentabilidade, mas de risco-retorno, né? Eu acho que, só para finalizar, se a gente pegar lá em 2020, quando a gente tinha uma Selic a 2, se falasse de oferecer um pré-fixado ou até mesmo um CDB para o investidor, ele tinha em 2019, 2018, um ano, 18 meses antes, uma taxa 7. Quando ele via a taxa 2, ele não queria ouvir falar em renda fixa. Então, sim, a gente vai ter, acho que, muito mais um princípio de ancoragem daqui a um ano do investidor preso. Eu queria ganhar 15% ao ano de novo. E pode ser que não tenha quando começar a ter o fechamento da curva de juros. Eu acho que esse vai ser muito mais o desafio de educá-lo, falar, é que 15% era naquele cenário e não no cenário atual. Então, o que vocês estão colocando é que tem a taxação ou não tem a taxação, os clientes vão continuar procurando tantas LCIs, LCAs, outros títulos de renda fixa, principalmente de bancário. Então, vocês veem que ano que vem continua assim, mesmo com a queda na taxa de juros? Para a gente terminar aí, a gente pode ter um final do ano que vem com essa mesma alocação, cerca de 70% ainda em renda fixa, e até também pelo que os investidores hoje estão contratando já de longo prazo, né? Eles estão se fechando bastante para também até mudarem alocações. Ou o que poderia fazer os investidores irem mais para o risco e saírem finalmente de tanta título bancário no portfólio?
Acho que o ano que vem é um ano complexo, né? A gente tem eleições e então fica difícil você ter um cenário tão óbvio assim, na minha opinião. Acho que tem o tema da eleição, que é um ponto importante, então principalmente tem muitos portfólios, muitas carteiras que têm uma duration, um prazo médio mais curto, também em função disso, e tem o ciclo da queda da taxa de juros, que eu acho que vai depender muito dos indicadores econômicos. A gente sabe que vai cair a taxa de juros, mas quanto vai cair a taxa de juros, né? Vai depender muito da queda de inflação, do crescimento do PIB, uma série de coisas, mas eu acho que o ano que vem, na minha opinião, ainda não é um ano que a gente vai ver as carteiras migrarem muito para risco. Acho que tem uma migração, na minha opinião, sutil ainda, porque a gente vai continuar com uma taxa de juros elevada, vai ter um cenário bastante desafiador do ponto de vista de volatilidade, então acho que demora mais um pouquinho, mas assim, acho que quando a gente chegar, o investidor brasileiro está sempre mal acostumado, né? Como o Gabriel falou, em 2020 a taxa era 2, todo mundo saía da renda fixa, queria risco para ganhar os 10% que ele sempre teve. Então, eu acho que a gente vai por esse caminho, mas eu acho que é um pouco mais demorado. Não vejo 2026 como um ano de grandes mudanças da renda fixa para ativos mais arriscados. Eu concordo com a Luciane. Basicamente, quando eu olho o cenário brasileiro e fiscal hoje, ano eleitoral 2026, eu acho que vale destacar isso, Patrícia. Não devemos, muito provável, indicadores econômicos, consenso de mercado, de ter uma Selic de menos do que 2 dígitos. Então, uma Selic que, no melhor dos mundos, toque 10, que não é a previsão é muito acima disso, no final de 2026, ainda assim é uma taxa elevada que você vai ter muito mais atratividade de estar nela do que estar correndo risco, né? Eu acho que 2 fatores vão influenciar muito. A postura do Banco Central em um ano eleitoral para a reeleição do presidente que colocou o Gabriel Galípolo. Um ponto principal aí, qual vai ser a postura do Banco Central. E segundo, como vai ser a postura da política monetária americana, que influencia muito nos nossos juros, em que já tem cenários e sinalizações, né, de um corte mais duro. A gente vai ter a troca do Powell, que é o presidente do Fed americano, né, do Banco Central americano, e com essa possível troca dele, como vai ser a postura desse presidente? Ele vai cortar mais juros? Ele vai caminhar para cortar os juros americanos? Se ele cortar os juros americanos, o mundo vai buscar os emergentes. E aí vai ver o Brasil com taxas de juros atrativas e vai vir nessas taxas de juros. Isso vai mexer nos spreads. Então, acho que, fazendo um overview geral, né, acho que a frase da Luciane foi muito boa. 2026 vai ser um ano desafiador para quem quer estar alocando em renda fixa e um ano de muita volatilidade em bolsa, em todo o cenário global. Então, vamos continuar na renda fixa. no modo mais tranquilo, né? Sim. Perfeito. Gabriel, Luciane, foi um prazer. Muito obrigado por estarem nessa discussão aqui. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado, Neofeed. Foi um prazer estar aqui em Nova Delaware. Muito obrigada, Patrícia. Agradeço a Neofeed também pelo convite. Muito bom estar sempre aqui com você. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! O que você achou? Gostou desse programa? Curte e deixa um comentário para a gente saber a sua opinião. Já conhece o nosso canal? Se inscreve para não perder nada. E veja aqui outras sugestões que você pode gostar. Até a próxima!